Depois do livro Dinheiro Sujo, o professor João Tórtora resolveu sair um pouco dos laboratórios e escrever contos de humor. Seu último livro promete ser um remédio contra a tristeza, que, segundo ele, pode ser a causa de muitas doenças. O Café com Letras de hoje é sobre o livro O Largo dos Cariocas. Olá, professor. Olá. Como um microbiologista resolveu ser escritor? Olha, na verdade foi uma extensão do que eu já fazia, foi uma continuidade, porque o meu segundo livro escrito foi um livro cujo título Dinheiro Sujo. O enredo foi todo feito dentro de um laboratório, mostrando contaminação, e é justamente o que eu faço como microbiologista. Então, escrever, na verdade, é um hobby, mas os temas que eu vinha desenvolvendo era uma continuidade do que eu já fazia. Mas se nós pararmos para pensar um pouco, nós vemos que as doenças que afligem hoje as populações dos grandes centros urbanos são doenças provocadas por estresse, doenças provocadas baixa imunidade, doenças cardíacas, hipertensão. E, pelo menos em parte, tudo isso pode ser controlado pela qualidade de vida. Se você for uma pessoa mais alegre, você atrai coisas boas para você, você atrai pessoas alegres, você enfrenta problemas que ocorrem na vida de todos, você enfrenta com mais facilidade. O riso realmente é um remédio, só que nós não paramos para pensar isso, é um remédio que está ao alcance de todos. Então, ao escrever um livro de humor, na verdade eu estou pretendendo dar uma contribuição para que as pessoas entendam dessa forma. Eu estou escrevendo um livro sobre fatos cotidianos, sobre histórias, e são fatos que ocorrem na vida de todos. Só que eu estou dando uma interpretação cômica, uma interpretação... É um livro gostoso de ler, você lê de uma vez só e vai rir da primeira à última página. E vai se curar certamente de muitas doenças que você poderia ter no futuro. E por que o nome O Largo dos Cariocas? Eu vejo no Largo da Carioca um canto do Rio de Janeiro que concentra uma série de atividades, uma série de pessoas, pintores, retratistas, caricaturistas, vendedores ambulantes, comércio legalizado, comércio não legalizado, mídia de todo jeito, CDs piratas, assaltantes, polícia, pessoas andando de um lado para o outro, músicos, tudo no Largo dos Cariocas. E tudo isso é retratado no seu livro, Então, né? esse canto do Rio de Janeiro, ele, na verdade, não é o Largo da Carioca, é o Largo dos Cariocas, porque tudo se passa ali, diversas atividades, muitos acontecimentos, muita coisa diferente pode ocorrer ali. Se o Largo da Carioca tivesse uma praia, eu acho que seria realmente o canto representativo da cidade do Rio de Janeiro, o mais típico, o mais representativo. E então, o primeiro conto que abre o livro é uma história acontecida no Largo da Carioca, e que eu chamei de O Largo dos Cariocas. E esse conto deu título ao livro. Em um capítulo do livro, o senhor relata opiniões de algumas pessoas sobre um livro que o senhor escreveu. Esse capítulo foi um desabafo? Não, não é um desabafo. Talvez seja. Eu não olhei e não escrevi com essa finalidade. Mas esse é o terceiro livro que eu escrevo. E eu vejo que ingressar numa atividade literária e pensar em viver só dela profissionalmente é muito difícil, porque você depende de crítica, depende de facilidade de exposição, muita exposição na mídia. Se uma pessoa que não escreve, mas for nacionalmente conhecida escrever um livro, o livro vai ter uma procura, por curiosidade. Mas se você escrever um livro dentro da sua profissão, por melhor que seja, se você não for uma pessoa conhecida e com exposição na mídia, você não tem essa colocação, essa aceitação.
Então eu vejo os livros que eu escrevo muito nas mãos de pessoas conhecidas por mim. E essas pessoas, na verdade, não são críticos literários, são amigos. Então, com muita frequência, viram para mim, João, a capa do seu livro é maravilhosa. Aí eu penso, bom, não foi eu quem escreveu, foi o designer lá que fez a capa. Aí diz, aquela dedicatória que você fez para sua esposa é maravilhosa, aquilo é verdade. Eu fico pensando, bom, será que eu não escreveria isso para minha esposa? E vai por aí. Então não são críticas realmente sobre a obra, porque eu ainda no terceiro livro não consegui ter essa penetração para os livros serem realmente, caírem na mão de pessoas críticas que poderiam falar mal ou falar bem, mas pelo menos para eu ter uma noção exata do valor do que eu estou escrevendo. Não foi um desabafo, foi naquele tom de piléria, de humor, isso foi escrito. Que para escrever o que eles escrevem, não precisaria escrever, porque ora eu me sinto um web designer, ora eu me sinto um escritor de carta para a namorada, mas não um escritor. Mas não foi desabafo. E o livro ele também conta situações que são bem engraçadas e algumas até dedicadas a certas pessoas. Essas situações foram reais? Eu diria que o enredo, o motivo da história, nesses casos que tem dedicação, o motivo é real. E o fato realmente é um fato verídico e que num determinado momento da história eu passo a dar uma interpretação cômica e foge da realidade, mas sempre com o conhecimento das pessoas, porque as pessoas se identificam, porque são pessoas do meu convívio. E sem problema, todas aceitam muito bem esse tom de humor, de piléria. Então eu diria que muitas histórias no início são verdadeiras. E o desfecho é um desfecho que, para a história se tornar mais interessante, então é uma interpretação do escritor. Você chegou a viver alguma dessas situações? Eu vivi no Largo da Carioca, eu passo no Largo da Carioca diariamente. Eu trabalho no Rio de Janeiro, moro em Petrópolis. E ando de metrô com a estação no Largo da Carioca. Então, essa história do Largo dos Carioca, eu diria que é uma história quase que real, ocorrida comigo. E outras que podem estar descritas no livro também. Tem uma história de um plano funerário que também me envolveram como herdeiro de um plano funerário que eu não queria. Eu nunca pensei em ter um plano funerário. Então, isso também é uma verdade que está descrita no livro. E durante a leitura eu percebi que o livro é uma declaração de amor ao Rio de Janeiro, mas com algumas pitadinhas de ironias, tá certo? Aí eu posso dizer que eu sou um carioca adotivo. Porque, na verdade, eu nasci em Petrópolis. E a minha vida profissional, 35 anos de vida profissional, todos passados no Rio de Janeiro. Não que eu tenha o direito que um carioca tem de falar mal do Rio de Janeiro. Eu até falo muito bem, eu gosto muito do Rio de Janeiro. Mas essa frequência com que eu vou para a minha cidade e volto, eu já tive exposto a situações de violência urbana 8 vezes. Então, eu realmente sei que as cidades grandes são cidades que têm problemas de violência e isso, às vezes, numa história eu acabo retratando. E quando eu vejo num outro conto, às vezes eu estou falando, escrevendo sobre a mesma coisa. E fica gravado, então, como se fosse uma crítica ao modo de vida, à situação da cidade. Não é, na realidade, o Rio de Janeiro me proporciona muito mais alegria do que alguns momentos de tristeza. Mas o tema violência urbana é um tema que pode ser retratado com certa facilidade com humor. E por isso ele aparece várias vezes, como se eu estivesse criticando, como se eu tivesse medo de viver no Rio. Mas não é essa crítica que eu quero fazer, não. Tá? As histórias são contadas através de contos. Por que o senhor decidiu seguir essa linha de escrita?
Olha, o primeiro livro que eu escrevi teve por título Personagens Crônicas. E nesse livro, nesse primeiro livro, eu procurei juntar textos diversos, com estilos diferentes, estilos literários diferentes, que eu havia escrito e reuni num livro só. Então foi um livro bastante eclético em termos de estilo literário. Não seguia uma linha. Mas eu percebi, escrevendo os livros, que eu tinha uma facilidade, embora eu seja profissionalmente uma pessoa muito séria, e as pessoas que têm contato comigo acham que eu sou extremamente sério e levo as coisas com muita seriedade. Não é bem assim. Os outros que me conhecem mais sabem que eu tenho um lado de humor, um lado cômico muito desenvolvido. E eu senti que eu tenho mais facilidade de escrever esse gênero literário. Gostaria de poder escrever outro, porque o contista é discriminado em termos literários. O conto é considerado um gênero, um estilo, por serem histórias curtas e que talvez qualquer pessoa com um pouco de conhecimento, com um pouco de domínio de gramática pudesse escrever. Ele não é conceituado como, o contista não é conceituado como um romancista, como outros escritores. Mas eu me identifiquei com esse gênero literário e com esse estilo e com essa linha de humor. E por isso esse livro tem, esse Largo dos Cariocas tem exclusivamente esse tipo de visão minha, e todos que leem têm realmente o sentido do humor, da comédia, mesmo quando trágica, tem um humor nas histórias. Você tem novos projetos em mente? Eu estou escrevendo um livro acadêmico de microbiologia e higiene alimentar. Esse livro é um livro para curso de medicina, nutrição, alunos de graduação nessa área. E, paralelamente, com vários autores convidados, eu sou o autor principal e o elaborador, o organizador do livro, mas com várias pessoas. E na literatura eu estou investindo num tema em que eu fui convidado por uma editora e que o título, pelo menos o título provisório, é Tenho Nojo de Quase Tudo. É um livro que vai contar, com base na minha experiência em microbiologia, por que você, ao usar um aparelho telefônico público, um orelhão, um assento às vezes de vaso sanitário, uma maçaneta de porta, por que alguém pisa numa barata, esfrega o pé e a pessoa próxima não passa bem. Então, esse princípio é um princípio de defesa do nosso organismo para evitar situações em que o organismo se sente em risco. E, na minha experiência, eu tenho trabalhos de pesquisa que mostram a contaminação real que ocorre nesses objetos, o número de bactérias, tipo de micro-organismos que estão lá, se eles são de fezes, se não são, o próprio dinheiro. Então, com base nisso, a editora me convidou para escrever esse tema. Tenho Nojo de Quase Tudo, para 2012, daqui a um ano. Professor, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. E se a pessoa que quiser comprar o livro, onde ela pode adquirir? Bom, esse livro foi impresso por uma editora Allprint Limitada, que é paulista. Então o livro está sendo encontrado principalmente em São Paulo. E nas livrarias, na Companhia dos Livros, pela internet, se alguém não está em São Paulo e quer comprar, Companhia dos Livros, na Martins Fontes, Livraria Martins Fontes, na Saraiva, na própria editora, no site Allprint Editora, e se não encontrar, comigo através de um e-mail, que no site da editora está aparecendo, está exibindo. Eu também tenho como fazer chegar às mãos das pessoas esse livro. Mas no Rio de Janeiro realmente está mais difícil de se encontrar, porque o número de exemplares nas livrarias, o número foi distribuído, foi diluído praticamente para que essas livrarias tivessem, né? Então não há um número muito grande. Bom, professor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa.
Eu que agradeço a oportunidade de ter falado sobre esse livro, que será lançado na 15ª Bienal do Livro, no Rio Centro, Rio de Janeiro, no dia 5 de setembro de 2011. E eu estarei lá de 13 às 15 horas no encontro com as pessoas que tiverem o interesse de ver, inclusive autografando os livros para as pessoas, e aguardo todos lá. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor. Café com Letras termina por aqui, mas na próxima semana a gente está de volta. Muito obrigado e até lá!